Olá, eu sou o Rodrigo Graziani e seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Conversa com o Especialista. A sua empresa utiliza a tecnologia correta para a gestão financeira? Nós aqui da RGA, no ano de 2011, optamos pelo desenvolvimento de uma ferramenta própria para gestão financeira. Mas só que agora em 2020, essa ferramenta ficou um pouco ultrapassada, ela está devendo alguns relatórios, alguns ajustes, então a RGA decidiu estudar no mercado quais as opções e algumas novas estratégias e a gente fez essa migração. A gente fez essa migração no mês de novembro, já é o primeiro mês de produção de uma nova tecnologia, uma nova ferramenta. E nós decidimos compartilhar com vocês todas as estratégias, o que nós analisamos, o que nós pensamos para ter uma nova gestão, uma gestão diferente da nossa gestão financeira. Fica ligado aí que ficou bem interessante. Mas só que antes desse vídeo, compartilhando essas dicas, nós vamos falar com a especialista em gestão financeira e também planejamento financeiro, que é a Renata Correia. A Renata, ela falou pra gente o porquê da importância de gerenciar um departamento financeiro, por que a gente deve cuidar e se preocupar muito com essa gestão. Fica ligado aí que ficou bem interessante. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Conversa com o Especialista. O nosso bate-papo de hoje é com a Renata Correia. A Renata é especialista em gestão e planejamento financeiro. Eu convidei a Renata para um bate-papo porque nós estamos falando da importância de gerenciar a área financeira das empresas. Em pleno século XXI, muitas empresas não têm nenhum tipo de controle, não controlam a área financeira, ou então tem um controle mais ou menos, não está muito legal. Então a RGA está levando essa experiência, até porque nós estamos passando por esse processo de migração, de tecnologia e de gestão de sistema. Então, antes da gente falar sobre essa gestão e essa migração, eu convidei a Renata para ela falar para a gente por que é importante ter essa gestão, qual é a importância e quais as dicas que ela dá para as empresas. Renata, muito obrigado pela participação e a palavra é sua. Ô, Rodrigo, eu que agradeço o convite, é uma honra fazer parte do programa, principalmente com um conteúdo tão importante para a gente poder levar para as pessoas, né? E realmente é a dúvida de muita gente. Quando a gente fala de gestão financeira, quando a gente fala de planejamento, e a gente vai conversar com alguns empresários, muitos têm dificuldade de gerir a sua empresa. E o que acontece? Quem monta uma empresa quer resultado. Então, você vai fornecer um produto, um serviço para atender uma necessidade do seu cliente, você ter a satisfação de atender uma necessidade desse cliente e, ao mesmo tempo, você gerar resultados. Agora, para você gerar resultados satisfatórios, esses resultados são consequências do que você faz no dia a dia dentro da sua empresa. E como que você vai saber se os seus processos vão gerar o resultado que você quer alcançar? Você precisa ter uma gestão de tudo o que acontece dentro da sua empresa. Então, quando a gente fala de uma gestão financeira, a gente fala de ter o quê? De ter os dados da empresa muito bem organizados, de forma que você consiga analisar e identificar o que está acontecendo na sua empresa. Então, será que a minha empresa está gerando o resultado que eu espero? Se ela não está gerando, aonde está o problema? Muitas empresas sempre acham que o problema está em vendas, mas às vezes não é em vendas. Às vezes o seu custo está elevado, às vezes são as suas despesas que estão elevadas. Então, se você quer gerir o negócio de forma a alcançar os resultados desejados, você precisa entender a composição do seu resultado. O que realmente a sua empresa está gerando de resultado. Renata, excelente isso aí que você falou, viu? E eu volto um pouquinho lá atrás, quando eu penso o seguinte, o brasileiro geralmente ele não se programa muito, ele não tem um planejamento muito grande, né? Então a pessoa às vezes vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio, às vezes o cara é muito bom numa coisa, em uma determinada área, e ele começa o negócio meio que sem planejamento, né? Começa meio na marra, meio sem planejamento, e depois, com o tempo, esse é o grande erro também, né, Renato, que as pessoas fazem às vezes, né?
Exatamente, Rodrigo. E sabe o que acontece? Se a gente avaliar, de acordo com algumas pesquisas, praticamente em torno de 21% das empresas, elas quebram, elas fecham as portas com um ano de empresa. Ou seja, estou lá muito animada, conheço de determinado produto, serviço, quero montar o meu próprio negócio, mas eu não faço planejamento nenhum. E o que acontece? Uma empresa, quando você vai montar o seu negócio, ele requer um investimento inicial. O seu faturamento começa baixo, o seu faturamento ele vai alavancando com o tempo. Então, o que isso quer dizer? Que no início da sua empresa, provavelmente, ela vai demandar caixa. O que ela vai gerar de faturamento não vai ser suficiente para cobrir as despesas iniciais dela. O que isso quer dizer? Que quando você vai montar o seu próprio negócio, quando você vai montar uma empresa, você precisa fazer um planejamento para saber, no mínimo, qual que é o capital inicial que você precisa. Muita gente acha que o capital inicial é o dinheiro que ele precisa para pagar o aluguel de uma loja, montar a loja, comprar mercadoria e pronto. Só que não. Se o primeiro mês a sua loja ainda não faturar o suficiente para cobrir as despesas, que é o que realmente, e na maioria das vezes acontece, ela vai demandar um capital ali durante algum período até ela chegar no que a gente chama ponto de equilíbrio. Ela começar a faturar equivalente aos custos e despesas. Então, o que acontece? A pessoa que não fez o planejamento, ela não fez uma estimativa do capital que ela precisava, abriu o negócio dela, abriu a empresa, passou ali alguns meses, ela começou a passar aperto financeiro, vem o desespero, e o que acontece? Antes da empresa dela chegar ao ponto de começar a gerar caixa, ela já fecha as portas. Então, não significa que o negócio que ela montou é ruim. Significa que ela não teve caixa para esperar o tempo de maturação, né? De maturidade do negócio. Renata, mas é exatamente isso que você falou, que a pessoa às vezes começa a empresa sem planejamento e não dá certo, né? Então aí a pessoa reclama de uma coisa, reclama de outra, enquanto na verdade ela investiu contando até com expectativa e não deu certo. Então o que você aconselha realmente é ter esse planejamento, é ter esse estudo, é colocar tudo na ponta do lápis, né, Renata? É ter também uma gordura também para que se tiver algum problema ela consiga se resolver, né? Exatamente. E o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente fala de planejamento, não significa que o que a gente colocou ali vai acontecer exatamente da forma que nós colocamos. Por que ele não acontece da forma exata? A gente depende de vários fatores, né? Então, assim, o planejamento, você está ali organizando e estruturando o resultado que você quer alcançar. Quando você monta esse planejamento, por exemplo, você montou o planejamento de 1 ano. Passou o primeiro mês, você vai sempre acompanhando o planejamento. Passou o primeiro mês, o que você realizou está muito próximo do que você colocou como meta, você sabe que você está no caminho certo. Mas se o que você está realizando está totalmente diferente do que você planejou, você já sabe no primeiro mês que se você não mudar as suas estratégias, você não vai alcançar aquele resultado que você desejou. Então, o planejamento é como se fosse um mapa. Você quer chegar em determinado local, é o resultado que você quer gerar, vamos supor, daqui a 1 ano. O seu planejamento, você estruturou ele, um planejamento financeiro, você estruturou todas as suas entradas, saídas ao longo de 1 ano e você estruturou, inclusive, um plano de ação, como que você vai fazer para alcançar esses resultados. Então, o que acontece? Se você faz esse planejamento, você cria a rotina de acompanhar se o seu realizado está coerente com a sua meta e você vai fazendo sempre as modificações necessárias, não tem erro. Você sabe exatamente aonde você vai chegar. O seu resultado deixa de ser uma surpresa. E a pessoa vai dando um passo de cada vez de acordo com o resultado, com o que ela está sentindo, né, Renato? Porque eu conheço muitas pessoas que abrem empresas, mas elas abrem para trabalhar inicialmente ele sozinho. A pessoa trabalha sozinho e vai fazendo ali uma avaliação durante um tempo, depois vai investindo, a empresa vai acontecendo, os resultados vão aparecendo, a pessoa vai fazendo o investimento
com a RGA foi assim, né? Eu não tinha escritório nem nada, e aí as coisas foram dando certo, eu fui planejando, fui me organizando, depois tive o primeiro escritório, fui, né? E uma coisa que é muito importante também é a organização financeira, né, Renata? Eu falo que quem tem uma boa organização financeira, que o que é? É saber que o dinheiro da empresa tem que ser o da empresa e o da pessoa. Porque um grande erro que acontece é o empresário ele misturar tudo, ele não sabe o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro dele. Então, eu falo isso porque eu sou prova disso. Quando eu comecei a RGA, desde quando eu comecei, eu separei as coisas. Então, eu sabia o que era meu e o que era da empresa. Isso é um problema sério também, né, Renato? Nossa, eu acho que 90% dos empresários cometem esse erro. E existem, e é interessante que existe uma confusão em alguns termos, que é o que a gente chama de prolabore, dividendos e lucro. Muitos empresários, eles trabalham tudo com uma única nomenclatura, eles chamam de lucro. Então, ele faz o quê? Ele monta um negócio, ele trabalha muito, ele não tira o salário dele, aí no final do mês ele olha o que a empresa gerou de resultado e ele tem aquilo ali como um todo. Ele considera aquilo ali o lucro da empresa, o salário dele e sai misturando tudo. Então, é até importante você tocar nesse assunto, porque o empresário ele precisa ter clareza. O que é o prolabore? Né? O prolabore é o salário dele referente às atividades que ele realiza na empresa. Ele tem que pensar o seguinte, se ele não montou nenhuma empresa, ele está trabalhando em outro local, ele não vai ser remunerado pelo trabalho dele? Dentro da empresa é a mesma coisa. Então, nas despesas da empresa, ele tem que incorporar o salário dele, o prolabore dele. O lucro da empresa é depois que pagou todos os impostos, Todo mundo custos. pagou tudo. Exatamente. Despesas, inclusive ele. Aí sim a empresa está tendo lucro. Aí, se ao longo de determinado período a empresa tem um lucro e aquele lucro que a empresa teve, ele pode fazer uma retirada além do salário dele, ou seja, ele vai pegar parte do lucro da empresa e vai distribuir, que é o que a gente chama de dividendos. Então, é importantíssimo o empresário ter clareza desses três termos, porque senão ele começa a trabalhar igual um louco, né? A gente vê muito isso, gente que monta o seu negócio com a expectativa de agora eu vou trabalhar tranquilo, vou ter meu próprio negócio, ele trabalha muito e no final do mês ele ainda fala, eu não estou conseguindo ter retirada. Então, é onde que a pessoa tem que avaliar e entender. Aí entra a parte da gestão financeira, os dados. Por que você não está conseguindo fazer retirada? Aonde na sua empresa ali está tendo falha? Né? As vendas que estão baixas, são as suas despesas que estão altas. O que você precisa, qual o equilíbrio que você precisa gerar dentro da sua empresa? Exatamente. Esse ponto que você falou, Renata, é muito importante, porque às vezes quando a pessoa começou a empresa, ela não teve como se organizar tudo. Mas a empresa foi dando certo, a pessoa precisa ir buscando um apoio especializado, né? De uma pessoa que conhece para dar algumas orientações, precisa começar a dividir tarefas, porque às vezes o controle no início é precário, é via planilha, é via algumas maneiras, você não tem muita gente para te ajudar, mas assim que a empresa que algum dinheirinho começa a sobrar, é importante investir para que a base da empresa cresça sólida, que você veja resultado acontecendo, e também que a pessoa aplique, né, Renato, o que está sobrando ali, justamente na qualidade da empresa. Porque você pega empresários, aí você pega empresas, e eu não estou falando de empresas que estão começando, não, eu estou falando de empresas antigas de mercado. A pessoa tem um pequeno lucro, ela vai lá e compra um carro. Ela tem um pequeno lucro, vai lá e compra um apartamento. Enquanto ela não tem um sistema, ela não tem uma pessoa para ajudar no financeiro, ela está reclamando que a empresa dela não vai para frente. Então, assim, as coisas passam justamente pela organização, tanto financeira quanto a organização, né, organização de processos e de pessoas também, né, Renata? Exatamente. Essa organização, ela é fundamental.
Até mesmo, porque se a gente parar para pensar, dentro de uma empresa, a gente tem atividades operacionais. Eu tenho clientes que têm tudo anotado no papel, até hoje. Até hoje ele tem tudo anotado no papel. Agora eu pergunto para vocês, o quanto que não demanda de tempo ele ali anotando tudo no papel? E pensa o seguinte, se você tem tudo no papel, como que você faz uma análise? Ah, eu quero comparar como é que foi esse trimestre meu com o trimestre do ano passado. Você vai ficar fazendo conta no papel? A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que ter dentro da empresa menor tempo no operacional e o maior tempo no analítico, no estratégico. Por quê? O operacional a gente está falando de quê? Organizar os dados. Se eu tenho um sistema onde eu consigo alimentar todas as minhas informações ali diariamente e no final do mês, em vez de eu ficar ali consolidando, fazendo conta, eu analisar os dados e identificar aonde que eu acertei no mês, aonde que eu errei, o que que eu preciso mudar, eu estou fazendo o quê? Eu estou parando de ser operacional, fazendo conta, e eu começo a ser estratégico. Eu começo a analisar os dados, eu dimensiono, eu canalizo, né? Quero dizer, eu canalizo a minha energia para analisar os meus dados, entender aonde estão as falhas, aonde tem oportunidade de melhoria e traçar um plano para isso. Então, eu falo dentro das empresas, muita gente fala, ah, eu não sei quanto que eu vendi, eu não tenho, porque isso gasta muito tempo anotando. Gente, vamos largar um pouquinho o operacional, vamos olhar, gasta muito tempo. Como que você pode tornar essa atividade mais eficiente, mais rápida? O que você não pode é deixar de ter informação, de ter dados para você analisar. Exatamente, isso aí que você falou, Renata, é uma coisa que eu vivo diariamente, praticamente. Porque eu implanto sistemas há 13 anos, a RGA existe há 13 anos, e a RGA, Renata, começou para implantar sistema, para treinar sistema. Eu venho da área de comércio exterior e eu vivi essa área e eu implanto sistemas em empresas do Brasil todo. Renata, o índice de empresas que compram o sistema e joga dinheiro fora é muito grande, Renata. Justamente por causa disso aí que você falou. Ah, não dá muito trabalho eu mudar dessa parte para outra. Mas o que é? A pessoa talvez não está disposta. Você sabe uma conclusão que eu já cheguei? Antes de dar um treinamento, antigamente eu não fazia isso, mas hoje eu já faço. Antes de dar um treinamento, eu faço uma reunião de start e pergunto se a pessoa está preparada para a mudança. Ótimo isso, ótimo. Renata, ferramenta tem, a ferramenta funciona. Consultoria especializada, Renata, tem. Só que as pessoas, os empresários, eles não querem mudar. Eles acham que eles querem. Entendeu? Eles acham que eles querem. Só que quando você chega na hora, que você mostra, que você ensina, a pessoa entende o que é, aí da próxima aula que você vai ter com ela, o que ela fez? Nada. 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 Ela continuou do jeito dela. Então, Renata, é exatamente isso que você está falando. Eu acho que as pessoas, né, os empresários principalmente, eles têm que pensar muito em relação a essa preparação, esse preparo para crescer, né? Esse preparo para ter informação, não é isso, Renata? Não, tem, com certeza. Gente, a informação, ela é fundamental. Ela é fundamental. E a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho um resultado que não é satisfatório, ou seja, ali já está falando que da forma que eu venho fazendo hoje, eu preciso mudar. Porque se eu continuar fazendo daquela mesma forma, eu vou alcançar os mesmos resultados que eu estou alcançando. Então, muitas vezes o que acontece, Rodrigo, o empresário não está satisfeito com o resultado, a gente faz um trabalho, né? A gente mostra algumas mudanças que precisam ser feitas e existe uma resistência. Né? E é interessantíssimo isso que você falou. A gente tem que pensar, se eu quero resultado diferente, a mudança é fundamental. Porque se eu continuar fazendo da mesma forma, eu não vou conseguir resultados diferentes, eu vou conseguir os mesmos resultados. E eu falo mais, no mundo de hoje, se você continuar fazendo da mesma forma, você pode ter até resultados piores. Porque a evolução está tão rápida que o seu concorrente vai sair, ó, te atropelando. Então, a gente tem que estar muito atento às mudanças que são necessárias para que o nosso negócio esteja no mercado. E é o que eu falo. Quanto mais analítico e estratégico você for,
Quanto mais tempo você demandar para isso, mais tempo você vai ter para ficar atento às mudanças e adequar o seu negócio. Então, por isso que é importantíssimo. Você precisa ter ali diariamente relatórios que vão te ajudar a tomar decisões. Informações, indicadores que vão te mostrar se você está no caminho certo ou não. Exatamente, Renata. E quando a empresa quando a empresa leva a sério, quando ela quer realmente usar o investimento que ela fez num sistema, numa consultoria, ela consegue. Porque às vezes é o seguinte, às vezes a empresa está sem grana, não tem condição de pagar uma consultoria. Renata, nós estamos na era da informação, Renata. Nós estamos na era da informação. A pessoa pode abrir um Google e digitar o que ela quiser, e ver a aula que ela quiser, e ver a maneira que ela quiser. Você tem maneiras gratuitas de controlar. Isso eu estou falando no extremo de uma empresa que não tem condições nenhuma, exatamente. Né? Que não tem nenhuma condição. Agora você pega os recursos que tem, as consultorias, os especialistas, né, igual a sua empresa, né, que eu conheço seu trabalho, uma empresa muito séria, você vem de uma experiência muito boa aí, né? Então consegue levar isso para as empresas. Em termos de tecnologia, que é isso que você está falando. Renata, o que vai fazer uma empresa conseguir analisar, conseguir visualizar a estratégia? É tecnologia, não tem outro jeito não, Renata. Você acha que o cara vai conseguir ficar na estratégia controlando no papel, então no Excel? Exatamente. Olha que interessante, Rodrigo. O que acontece? Sabe uma coisa que eu escuto muito de alguns empresários? Renata, eu vendo, estou vendendo muito, mas eu não consigo ver nem a cor do dinheiro. Eu olho para o meu caixa está vermelho. E aí eu viro para ele e falo assim, o que você vende é diferente do que entra no seu caixa. Vamos pensar o seguinte, se eu realizei ali 100 mil de vendas no mês, só que se eu realizei 100 mil de vendas no mês de 3 vezes para o meu cliente, não vai entrar no meu caixa 100 mil. Eu faturei 100 mil, mas vai entrar ali, se eu dividir de 3 vezes, vai entrar ali 33 mil e alguma coisa, né? Só que o que acontece? Você concorda que os outros 66, 67 mil vai entrar nos próximos meses. Como que ele vai ter isso de cabeça? Como que ele vai conseguir, na mão, saber o que está previsto para entrar nos próximos meses? Então, quando a gente fala de gerenciar uma empresa, de ter uma gestão financeira eficiente, é você conseguir olhar para a sua situação financeira hoje e conseguir visualizar o que te espera nos próximos dias. O seu caixa, como que o seu caixa vai estar nos próximos dias? Agora, como que você faz isso manualmente? Então, hoje, muitos empresários, eles estão passando sufoco porque eles olham tudo o faturamento que está vendendo. Só que a gente tem que diferenciar o que eu vendo do que realmente entra no meu caixa. Então, a gente precisa ter o quê? Relatórios que a gente consiga fazer projeções da nossa situação financeira, projeção do nosso caixa. E é aí que a área financeira, né, Renato, o seu trabalho, o trabalho da gestão financeira está 100% ligado à tecnologia praticamente, né? Não vamos dizer 100%, mas grande parte está ligado, porque é a tecnologia que vai dar para a pessoa estratégia, que vai mandar mensagem para ele, que vai dar relatórios de performance, que vai mostrar o custo, o fluxo de caixa dele, quanto que ele tem, ele começa. Eu chego em empresas para implementar, Renata, sistema financeiro. Quando eu falo para a empresa assim, ó, a minha empresa, a RGA, ela é pequena, mas eu começo o meu mês sabendo quanto que eu tenho previsto para receber e quanto que eu tenho previsto para pagar, entendeu? Às vezes eu falo isso para empresas de 30, 40 funcionários, Renato. Olha só. Não tem esse controle. Isso aqui que eu estou te falando é um controle básico. A RGA também é uma empresa menor e eu tenho esse controle. Eu tenho, para você ter ideia aqui, Renata, eu tenho conferências diárias com o meu financeiro. Eu sei os números, eu analiso os números da RGA todos os dias. E o Rodrigo, é fantástico, te conheço, eu estou vendo o crescimento da RGA e você vê que é um crescimento totalmente sustentável. Por quê? Todo investimento, tudo que você faz dentro da sua empresa, não é simplesmente assim,
Ah, vou crescer, vou fazer isso, vou investir. Não, você planeja o investimento. Você vai fazer o investimento, você vai planejar, você vai visualizar como que esse investimento cabe dentro do seu caixa. Para quê? Para você não dar um passo maior do que você consegue. Para você não passar aperto financeiro lá na frente. Então, hoje, se você tem relatórios que te permitem visualizar os seus próximos dias, seus próximos meses, você concorda que quando você vai fazer uma negociação com o fornecedor, você não vai chegar no fornecedor, que é o que acontece com a maioria das empresas. Vou negociar com o fornecedor a 30, 60, 90, fica tudo ali assim, teste, né? Agora imagina você vai sair para negociar com o fornecedor, antes você abriu o seu relatório, você visualizou ali, você olhou assim, olha, eu não posso ter uma parcela mês que vem vencendo antes do dia 10, porque vai me apertar, porque eu já estou com alguns pagamentos aqui. Você já sai preparado para uma negociação. Aí você já faz uma negociação com seu fornecedor eficiente, uma negociação que cabe no seu caixa. E não aquela negociação que você faz ali, aí daqui 10 dias você está ligando para o seu fornecedor, aqui, tem como a gente renegociar o título? Então você ganha tempo também. Exatamente. Isso que você falou é muito importante e às vezes a empresa não tem esse cuidado, né, Renata? Eu fico... E não é porque não tem o sistema, não. Às vezes são empresas que já têm, mas não usam daquela forma. Não usa. Entendeu? Já tem, mas não usa. Ah, por que você não usa, fulano? Ah, eu comecei a usar, aí mudou uma pessoa, a pessoa saiu, depois paramos de usar. Ou seja, isso aí é uma disciplina, Renata, que ela tem que estar incorporada na empresa, que é a disciplina da cultura assim, do financeiro, de acompanhar, de saber os números, né? O empresário, às vezes, ele mesmo consegue saber, né? Ele mesmo consegue ver rápido. Às vezes, ele sabe através de outras pessoas, né? Algumas outras pessoas gerenciam, mas a informação não chega para ele. Aqui na RGA, eu já não ponho a mão no financeiro mais, mas todos os dias eu recebo e vejo como é que está. Eu tenho dashboards, eu tenho gráficos, eu tenho informações onde eu sei o momento da RGA, o momento da empresa para tomar uma decisão, entendeu? Então, isso é uma questão que, né, às vezes o empresário, ele não precisa, ele mesmo saber, mas ele tem que ter o financeiro dele organizado a ponto de ele fazer uma reunião e ter essa apresentação de informação, né, Renata? Isso. E se você avaliar, quando você começou na RGA, essa parte financeira, você estava ali tocando 100% da parte financeira quando você iniciou. Hoje, você não faz o operacional mais. Você simplesmente vai pegar o relatório e vai analisar. O que significa? Para você chegar ao ponto de ter a confiança no relatório que você recebe e tomar decisões em cima dele, você definiu muito bem os processos dentro da sua empresa. Então, o que as pessoas não podem fazer é desistir quando recebe o primeiro relatório, que ele vira e fala assim, ai, mas o relatório não está batendo. Aí ele perde a confiança no relatório e perde a confiança no sistema. Não significa que o problema está no sistema. O problema está na forma como os dados foram inseridos no sistema. Então, você tem um sistema, você tem que alimentar as informações ali. Para isso, você tem que definir muito bem o processo. Como que as coisas têm que funcionar dentro da empresa para que as informações estejam corretas e você receba ali diariamente aquele relatório que você pode confiar. Renata, e aí vem a zona de conforto, né? Porque a implantação, a implantação, Renata, ela é implantação de um sistema ou de uma cultura que seja, né? Às vezes eu não falo apenas de sistema, mas assim, a implantação de uma cultura, ela dói. Ela é uma mudança, e a mudança dói. Então, a pessoa não pode, no primeiro situação, desistir. Eu implanto muito sistema e às vezes, assim, quando eu converso com as pessoas e eles me justificam por que eles não fazem, eles me falam assim, mas do outro jeito é mais fácil de fazer. Aí eu falo assim, tá, mas e se for para você ter um relatório do mês, do ano, do período? Ah, isso eu não tenho, não. Aí realmente é mais difícil. Então, assim, Renata, a mudança, ela não é fácil.
A pessoa tem que insistir. Aí é aquilo que eu falei, sabe? A pessoa tem que pegar, tem que insistir, às vezes lida com outras pessoas, a pessoa às vezes é de uma cultura também de resistência. Eu dou muita dica para o meu cliente de que ele tem que delegar, ele tem que colocar alguém responsável. Eu até brinco com ele, falo assim, ó, alguém tem que ser culpado. Se der errado, alguém tem que ser culpado. Não estou brincando, Renata, mas é verdade. Porque se você fala, implementa igual o trabalho que você faz, é de mudança de cultura também, não é? Muita mudança. Chega para 5, 6, 7 pessoas e fala uma coisa e não deixa ninguém responsável, na hora que der errado, alguém vai assumir a culpa? Exatamente. Tudo tem que ter um responsável. Eu falo que a implantação de um sistema, quando vai fazer troca, vai fazer a implantação de um sistema, você elabora ali um plano de ação. E um dos campos do plano de ação é o quê? Quem é o responsável por aquilo ali. Porque se cada um souber quais são as suas atribuições e responsabilidades, até mesmo, não é para culpar o outro, mas é que se você sabe aonde foi a falha, você consegue corrigir. Então, ter os responsáveis é justamente para você saber aonde você precisa atuar. Então, aqui, então os processos que estão sob responsabilidade do funcionário X, então a gente precisa rever esse processo porque o processo não está atendendo o resultado que a gente espera. Então, realmente, tudo que a gente vai fazer dentro de uma empresa, você precisa ter ali atribuições e responsabilidades, responsável. Quem vai ser o responsável por aquilo ali? Exatamente o ideal, Renata, né? Como eu implanto o sistema e eu vejo muito isso, o ideal no meu caso é que a empresa que vai implementar o sistema, ela tivesse esse apoio antes, essa preparação de um especialista, é isso aí que você está falando, né? Então, o seu trabalho também, ele até prepara a empresa para um crescimento, para uma mudança de cultura, para adoção de um sistema, para não ter problema de resistência, né, Renata? Então, assim, meu sonho é que a empresa que implantasse o sistema tivesse essa orientação antes, essa maneira para que essa empresa ela não desistisse no meio do caminho, igual eu vejo muito acontecer isso aí. E é o que a gente fala, gente. Às vezes é um processo que vai ter, ele vai demandar trabalho? Vai. Não estou falando que não vai demandar trabalho e não estou falando que vai ser fácil. Mas às vezes é 1, 2 meses que você está num processo de mudança que você realmente incorpora aquele livro e fala assim, agora eu vou mudar. Você vai ver que depois que passar esses 2 meses, como que a sua empresa vai fluir, como que as coisas vão acontecer numa velocidade muito mais rápida do que você imaginava. E não o contrário, né? Porque às vezes a gente depara com o cliente situações em que ele está com aquela resistência à mudança, não vamos fazer, passa um ano, ele está passando ali pelos mesmos problemas. Pelas mesmas coisas. Porque ele vai atropelando uma coisa, colocando outra prioridade, aí já é. E às vezes vem uma mudança, né? Nossa, mas você não fez isso na sua empresa? Não tive tempo ainda. Porque tempo, né, é algo que todo mundo reclama. Não tive tempo. Então, o que você pode fazer para otimizar o seu tempo e aproveitar ele muito bem dentro da sua empresa? Então, aquilo que está operacional, o que você pode fazer para automatizar? Então, assim, para você estar sempre atento ao mercado, vendo as mudanças e colocando a sua empresa ali à frente. Sua empresa não pode estar assim. Quantas vezes a gente chega numa empresa, não, mas até hoje sua empresa não tem isso, até hoje. E a pessoa fala, não, mas é que eu não tive tempo. Então, às vezes essa falta de tempo pode reduzir o tempo da sua empresa no mercado daqui para frente. Exatamente. Renata, isso aí que você falou, justamente de a empresa conseguir insistir naquela estratégia, né? Eu fiz o curso do Sebrae, o Empretec, e aí o instrutor estava falando assim, mas que tem um empresário que eu conheço, uma empresa que eu dei consultoria, que todos os dias ele analisa os números da empresa dele. Eu levantei a mão. Eu também faço isso todo dia. Todo dia eu faço isso. A sala toda ficou olhando para mim, Renato. Todo mundo da sala ficou olhando. E aí eu contei para eles, contei, ele me pediu para contar, não, Rodrigo, como é que é isso? Como é que é lá na sua empresa? Então, não, eu tenho conferências diárias com a minha equipe do financeiro, que me passa, né, os pareceres, às vezes quando não dá para fazer no dia, no máximo eu faço no outro. E aí a gente conversou sobre automatizar as coisas, né? Mas é difícil fazer, então eu desisto. O ideal,
E o segredo do sucesso é automatizar. Eu preciso colocar isso no automático. E aí ele deu uma dica lá para como automatizar alguma coisa que é muito importante. Ele falou assim, tudo que a gente faz 21 vezes está automatizado. 21 vezes seguidas está automatizado. E é verdade, Renato. Porque se você faz isso uma vez, duas, às vezes... É por isso que as pessoas, às vezes, começam na academia, vai uma semana, para. Por quê? A pessoa não conseguiu automatizar aquela coisa. Então, se a pessoa insiste nisso durante um tempo, vai chegar uma hora que está automatizado, Renata, e acabou. Exato. No início, é uma mudança. Depois, vira uma rotina. Né? O que você não pode fazer é desistir da mudança antes dela virar rotina. Porque na hora que ela virar rotina, automaticamente você vai sentir falta daquele relatório, daquela informação para tomar uma decisão. E você vai ver o tanto que aquilo vai fazer falta. E eu tenho certeza, os clientes que implantam isso e conseguem transformar em rotina, é 100% vira e fala, eu não sei como que eu sobrevivi sem fazer isso. Né? É muito interessante como que eu vivi sem ter esse tipo de controle. Exatamente. Agora uma pergunta importante, Renata. Qual o primeiro passo? Aquela empresa que está lá, cheia de dificuldade, os controles financeiros não tão legais, os controles financeiros, a equipe está um pouco desentrosada, ela comprou um sistema, mas não usa. Qual é o primeiro passo? Qual que é a dica que você dá? Então, uma empresa hoje, ela comprou um sistema, as informações dela estão todas desorganizadas. A primeira coisa que ela tem que fazer, na verdade, eu falo que são até duas coisas em paralelo. Por quê? Uma coisa é o seguinte, o dono da empresa ele tem que ter clareza de onde ele quer chegar, dos resultados que ele quer alcançar. Por quê? Porque tudo que ele tem que traçar dentro da empresa dele tem que estar coerente com esse local que ele quer chegar. Então, ele precisa ter clareza disso. Então, enquanto ele está definindo ali exatamente os resultados que ele quer alcançar, ele precisa organizar a empresa dele. Organizar exatamente como que vão ser os processos financeiros. Como que vai alimentar as informações. Qual que é a sequência, né? De onde vem tal informação, para onde vai a outra informação. Quais são as informações necessárias que eu preciso controlar ali por dia? Então, eu falo que o que a gente tem que ter em mente? Clareza, sempre tenha clareza de onde você quer chegar. Por quê? Eu falo o seguinte, se você vai fazer uma viagem hoje, o que você faz primeiro? Você define para onde você vai ou você já compra passagem e reserva aluguel? Primeiro, você vai definir para onde você vai. Na sua empresa é a mesma coisa. Excelente exemplo. Na empresa é a mesma coisa. O que você quer gerar de resultado? O que você quer da sua área financeira que ela te entregue diariamente? Na hora que você estabelece isso, aí você traça o caminho, que é o quê? O processo. Para o processo estar direcionado ao resultado que você deseja. Se você começa a mexer no processo sem ter clareza do que você espera, é o que acontece quando a gente vai numa empresa, o funcionário vira e fala assim, nossa, mas eu tenho que fazer esse tanto de coisa aqui, ó, por dia, eu não tenho tempo de fazer tudo. E você vira para o funcionário e fala assim, mas você faz isso aqui para aquele? Ah, não sei. Pediram para eu fazer. Ou seja, nem o funcionário sabe para que ele está fazendo. Ou seja, não existe clareza aonde que a empresa quer chegar. Não existe clareza do porquê que eu tenho que fazer aquela atividade. Então, é o que eu falo. A gente parte dos fins para os meios. Entenda primeiro aonde você quer chegar para você começar a estabelecer os processos de forma que você alcance aquele resultado. Exatamente, Renata. Excelente explicação essa sua aí. E, Renata, o que a gente está fazendo agora, a RGA, ela está passando por um processo de mudança. Até esse foi o motivo da gente gravar esse programa, né? Porque a RGA começou em 2008 e o nosso processo financeiro já mudou 3 vezes. Vai mudar agora, a terceira vez. A gente começou lá com aquele controle básico, tudo, e depois eu... analisando, vi que eu mesmo conseguia desenvolver um sistema, desenvolvi um sistema, que às vezes também é uma decisão que a empresa tem, eu vou comprar, eu vou desenvolver, enfim. A gente acabou optando por desenvolver, mas é diferente o caso da RGA, que a gente tem estrutura para desenvolver, né? Mas agora, Renata, nós fizemos um estudo geral, eu fiz isso aí que você falou. A gente pensou onde que a gente quer chegar, como que a gente quer trabalhar e qual é a ferramenta que vai ajudar a gente chegar.
mas todo o nosso Perfeito. processo, Renato, já está mapeado. Todo o nosso processo. E isso aí eu vou contar em detalhes no próximo programa. Mas para ilustrar, eu quis ter esse bate-papo com você, que eu sou muito fã do seu trabalho, conheço você, sei que você conhece muito, e o bate-papo foi muitíssimo interessante. Você deu dicas aí muito importantes. Espero que o nosso público ouça muito isso, essas dicas isso que a gente falou, a importância de fazer isso e realmente incorporem isso no seu dia a dia, né, Renato? Exatamente. Ô, Rodrigo, eu agradeço muito. É uma honra fazer parte desse programa. Eu sou encantada com a evolução da RGA. É muito bacana o trabalho que vocês fazem e as pessoas precisam acompanhar. Porque, gente, vocês estão com um exemplo aqui de empresário, um exemplo de empresa. Então, assim, acompanha. Veja, ele não está falando que é fácil, mas é simples. Se você fizer o passo a passo, se você não desistir, é simples. E você vai cada dia comemorar uma conquista, né? Porque cada dia você vai dar um passo para frente. Se você fica estagnado, fica na mesmíssima, cada dia você não percebe. Às vezes você está dando um passo para trás. Então, acompanha. Eu acredito que se você está na sua empresa querendo mudar de sistema, está na dúvida como vai ser, eu tenho certeza que você acompanhando esse programa inteiro, você vai ter clareza do que você precisa fazer. Renata, mas eu trouxe você justamente para as pessoas elas terem certeza que não é só o sistema. Porque muitas empresas que eu vendo sistema acham que é só o sistema. Aí depois compra, não dá certo, o sistema é horrível, o sistema não funciona. Então, eu estou trazendo você aqui justamente para a gente entender o tanto de coisa que a gente tem que fazer antes de definir uma ferramenta. Entendeu? Exatamente. É sempre isso, gente. Tenha clareza de onde você quer chegar. Para você traçar os processos. É exatamente o que você falou. O sistema, ele não é a solução de todos os seus problemas. Você falou uma frase que eu gostei muito. O sistema é a ferramenta que você utiliza para conseguir alcançar. Então, ele é uma ferramenta que vai fazer parte do processo no todo ali para você alcançar o resultado. Então, você que quer promover alguma mudança na sua empresa porque você quer alcançar resultados melhores, faça inclusive o planejamento. O que você precisa mudar na sua empresa? Para você traçar o plano a plano, traçar o passo a passo. Né? Então, assim, a ferramenta vai ser uma das coisas que você precisa implantar dentro da sua empresa. Processo é outra coisa. Planejamento financeiro é outra. Uma empresa com uma gestão, e aí eu não falo só de gestão financeira, eu estou falando uma empresa com gestão no todo. Uma empresa com uma gestão eficiente, ela tem processos bem definidos, ela tem planejamento e ela tem as ferramentas adequadas e o time certo, sabendo exatamente o que ele precisa fazer. Então, tudo isso daí envolve uma empresa. Não adianta você estar muito bem em um e péssimo nos outros, né? Você precisa ter isso tudo muito bem integrado. Então, olha, avalia dentro da sua empresa hoje qual que é o que está mais precário ali que você está precisando, né, alavancar. E traça aí um plano para sua empresa. Renata, muito bom. Que aula, viu? Que aula que você deu para a gente aqui hoje aqui. Eu te agradeço. No próximo programa, Renata, no próximo programa, eu vou contar a experiência de como foi a nossa gestão financeira antigamente, da primeira vez, antes da gente mudar, e aí a segunda, quando a gente resolveu desenvolver o sistema, e agora nessa nossa nova estratégia, justamente para mostrar como é a nossa gestão financeira de tecnologia, qual a tecnologia, de que maneira a gente gerencia o financeiro e também como planejar uma migração, né, Renato? Porque tem muita gente que tem sistema, mas não sabe nem como mudar, não tem nem ideia, né? Que é justamente o que nós estamos fazendo agora com sucesso. Hoje é dia 30 de outubro, nós estamos falando aqui hoje, no dia 30 de outubro, é o último dia de uso de um sistema que tem 10 anos que nós estamos rodando ele aqui. Olha só. Então, a partir de novembro, vida nova, sistema novo, tecnologia nova, gestão nova. Mas, Renata, eu te agradeço muito, tá? Obrigado pela sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada e desejo sucesso a você e a todos que estão nos assistindo.
Um grande abraço. Obrigado, gente. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Acompanhe as nossas redes sociais. Assistam o nosso canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, @RGA Informática. E até a próxima. Um grande abraço. Até mais. Oferecimento RGA Informática.